Boa noite, meus irmãos. É com muita felicidade que estamos mais uma vez no nosso canal do Cefra Luz. Vamos, daqui a pouquinho, iniciar a nossa palestra especial com o nosso irmão Jorge Elahati, pelo ciclo de palestras da USE. Vamos agora mais um pouquinho, né? O pessoal está chegando. Vamos todos nesse momento já dando uma boa noite para o nosso irmão Jorge. Boa noite, Jorge. Boa noite, Alexandre. Prazer enorme estar hoje aqui. Seja bem-vindo, meu irmão. Já estamos recebendo as boa noite das pessoas que estão chegando. Ao nosso irmão Aloísio. Olá, Aloísio, boa noite. Vamos iniciando já os nossos trabalhos, mas antes de iniciar, né, os trabalhos, as apresentações, vamos fazer a nossa prece inicial, como fazemos em todas as nossas palestras, né? Vou convidando a todos para que nesse momento possam fechar os seus olhos. Vamos elevando nosso pensamento ao alto, ao Mestre Jesus. Vamos agradecer, Pai, a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome mais uma vez, para aprender, para ensinar, para receber, para doar, enfim, uma oportunidade de aprendizado, de evolução, de carinho uns para com os outros. Só temos a agradecer, Pai. E pedimos também o fortalecimento e a intuição do nosso palestrante da noite, para que o mesmo possa nos banhar com muito conhecimento, com muita luz, com muito amor. Obrigado, Pai da vida. Obrigado, amigos da espiritualidade. Fica conosco, não só por hoje, mas por todo sempre. Que assim seja, graças e graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. É com muita felicidade que estamos aqui no Cefra Luz hoje, com a palestra especial pelo ciclo de palestras da USE do mês de agosto. O tema escolhido para todas as palestras foi focado nos diálogos na família. E para representar, né, essa palestra da nossa casa hoje, nós temos o nosso irmão Jorge Elahati, que vai falar, né, sobre o fortalecimento dos laços afetivos na família. Nosso irmão Jorge Elahati, ele já é espírita atuante desde 1980, nas áreas de juventude, trabalhador das áreas de estudo e também do doutrinário, e também trabalha na unificação do movimento espírita, lá junto da Federação Espírita de Rondônia. Então, é com muita felicidade que nós recebemos nosso irmão Jorge. Apenas uma informação, nós vamos fazer uma palestra, o Jorge vai fazer uma palestra de aproximadamente 30 minutos. Durante a palestra dele, vocês podem ir postando perguntas no Face, e até no final, né? E ele depois vai responder perguntas na segunda parte da palestra de hoje, tá bom? Então, contamos com a participação de todos, é uma oportunidade de fazer perguntas, de esclarecimentos, né? E aí agora passamos, né, a palavra para o nosso irmão Jorge, com muita felicidade, né, que recebemos você aqui, Jorge. Muito obrigado, a palavra é sua. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos os que estão ligados conosco através da internet, nesse momento de estudo, de aprendizado e de confraternização. É muito bom podermos estar hoje aqui reunidos
para que a gente tenha a oportunidade de conversar um pouco sobre o nosso tema da noite de hoje. E para que a gente possa iniciar essa nossa discussão, eu gostaria de resgatar um ponto importantíssimo no entendimento daquilo que o Espiritismo nos fala sobre a construção dos vínculos entre os indivíduos. Segundo o que o Espiritismo nos diz, nós todos, quando somos criados por Deus, somos criados absolutamente independentes, sem vínculos entre os espíritos. Nós não possuímos nenhum tipo de vinculação. Nós somos almas absolutamente estranhas entre nós. Não existe, portanto, a ideia de que Deus crie os espíritos em cacho, em grupos. Nós não somos criados de pacote. Nós somos criados todos absolutamente independentes, individualizados e sem nenhum tipo de relação de um com o outro. Acontece que quando a gente vem para a encarnação, para aprender, para se desenvolver, nós vamos tendo a necessidade de encontrar com outros indivíduos, porque o homem, desde o surgimento da civilização, ele sempre teve uma característica de ser um ser gregário, ou seja, um indivíduo que vive em grupos, que ele tem uma tendência de viver sempre ligado a outros indivíduos. Isso é uma herança que a gente traz desde o período animal, no qual os nossos ancestrais também eram indivíduos marcados por essa questão na nossa ancestralidade de trabalharmos em grupo, caçávamos em grupo, vivíamos em grupo. Então, essa herança que a gente veio trazendo das nossas etapas anteriores, ela chega em nós também no período do chamado período hominal, período nosso como seres humanos. E aí, por conta dessa necessidade de nós termos que viver em grupo, porque assim é melhor para a nossa sobrevivência, nós vamos então perceber que quando os espíritos reencarnam, eles reencarnam em grupos que não necessariamente se conhecem do passado. Os espíritos que iniciam as suas existências, suas encarnações em determinadas circunstâncias, eles são, em princípio, espíritos estranhos entre si. Eles são estranhos. E o que é que junta os espíritos? Qual é a razão pela qual esses espíritos se congregam, se reúnem? Por que eles estão no mesmo local, no mesmo lugar, na mesma experiência? A literatura espírita chama essa experiência de natureza das provas. O espírito, portanto, ele se junta a outros espíritos pela natureza das provas. E não porque eles tenham, de alguma forma, algum vínculo anterior. São espíritos estranhos entre si. Estranhos. Mas eles têm uma prova semelhante. Qual seria a prova? Vocês vão renascer nesse local. Vão conviver nessa comunidade aqui, primitiva. A roça de mandioca vai ser aquela. O rio que vocês vão usar é aquele. Essas questões que são muito básicas da sobrevivência humana é que vai unir determinados indivíduos. E a partir do momento em que a gente começa a ter essa experiência, duas situações podem acontecer conosco. Ou nós desenvolvemos afinidade com as pessoas, ou desenvolvemos aversão pelas pessoas. O conviver, caçar junto, pescar juntos, estar juntos, fazer as coisas que a gente faz juntos, vai dar a nós uma condição ou de vinculação, em que nós ficaremos muito mais ligados, ou de desvinculação. Eu digo, eu não gosto de caçar com fulano. Fulano tem uma maneira de caçar que não me agrada, então eu não gosto de ir com ele. Já o outro, esse aí eu gosto. Ele pensa como eu, a gente, quando vai caçar, se dá muito bem, e acaba acontecendo que os indivíduos se tornam espíritos que criam afinidades por conta dessas questões. E outros vão gerar aversões, dificuldades. Qual é o resultado disso? O resultado disso é que quando a gente desencarna,
nós já não somos mais estranhos entre si. Os espíritos, quando entraram na encarnação, eram estranhos entre si, mas eles não estão saindo da existência estranhos entre si. Nós estamos saindo com algum tipo de relação entre nós, ou de afeto, ou de desafeto. Então, quando nós chegamos no mundo espiritual, que a gente percebe que a gente não se comportou como poderia ter se comportado, que nós não estamos agindo como a gente poderia estar agindo, nós nos descobrimos falidos, falíveis, com tropeços, com quedas, com desenganos, com erros. E isso nos incomoda profundamente e retira de nós a capacidade de nós nos sentirmos felizes. O que faz com que os espíritos no mundo espiritual não se sintam felizes é exatamente a sensação de fracasso que eles têm diante daquilo que eles poderiam ter feito e que eles não fizeram. E nesse cômputo, as pessoas com as quais nós convivemos e que se transformaram em laços de desafeto, laços de desamor, constituem instrumento de desconforto, instrumento de lamentação, faz com que nós, do lado de lá da vida, não nos sintamos em paz, pelo fato de termos cultivado sentimentos que não eram os mais adequados com relação às pessoas que conosco convivem. Resultado de tudo isso, nós precisamos resolver essas questões. Nós precisamos trabalhar o nosso íntimo para que a gente consiga a gente precisa resolver o que tem dentro de nós. E uma das estratégias mais adequadas para que a gente resolva esse problema de desamor é o reencontro desses espíritos em função da dificuldade que eles têm. Então, veja, nós nos encontramos pela natureza das provas. E ao nos encontrarmos, 2 caminhos nós tomamos. Ou nos tornamos almas afins, espíritos afins, ou nos tornamos almas opostas, que não nos gostamos, não queremos a convivência. Chegamos no mundo espiritual e descobrimos que isso não foi bom, que nós nos tornamos espíritos infelizes por conta disso. A solução mais adequada é nós retornarmos para tentar resolver isso. E uma condição que acontece é o retorno desses indivíduos, para que eles se resolvam. E o que é mais grave, na família. É muito comum que os laços de desafeto, as construções infelizes que nós fizemos, desemboquem dentro do grupo familiar. Quando nós odiamos alguém, quando nós criamos mágoa de alguém, quando nós carregamos dentro do nosso coração desamor por alguém, nós temos uma grande chance de atrairmos essas pessoas para dentro do nosso lar. O que se quer dizer com isso é que muitos dos laços infelizes que nós temos dentro das nossas famílias são laços gerados em outras existências, nos quais nós construímos desamor e, por termos esse desamor não resolvido, atrelamos a nossa história do outro e renascemos com esse indivíduo muito mais próximo de nós. Mas isso será sempre assim? Nós sempre teremos que ter essa experiência? Não existe uma outra forma dessa lei funcionar? Existe? Existe sim. Existe uma forma de nós agirmos que, quando nós temos um desamor, uma diferença de ódio ou de mágoa de alguém, nós temos uma estratégia que a gente pode usar para não ter a necessidade do reencontro com esses indivíduos. Essa estratégia se chama perdão. Não é nenhuma novidade, até porque várias doutrinas antigas sempre apontaram o perdão como um instrumento importante no processo de transformação dos indivíduos. A própria mensagem cristã está centrada em 4 pontos: o amor ao próximo, o amor aos inimigos, o desapego dos bens terrenos e o combate à hipocrisia. O perdão, portanto, é um dos 4 pilares da mensagem cristã, tal a importância que Jesus conferiu
a esse poderoso instrumento para a construção da nossa felicidade. Se nós temos uma dificuldade com alguém e nós não perdoamos esse alguém e carregamos essa pessoa dentro da nossa alma, nós estabelecemos vínculos. E aí, a tendência, não é uma obrigatoriedade, mas a tendência é que nós façamos um evocar desse espírito para próximo das nossas vidas. E quando nós nos percebemos, estamos com um grupo familiar que conta com a presença de determinados indivíduos que são, na verdade, antigos desafetos, que renascem agora dentro do nosso lar. Isso implica dizer que, se o perdão tem o condão de não obrigar ou diminuir as chances de maneira muito acentuada para um reencontro, isso demonstra para nós que não é verdadeiro, não é doutrinário o pensamento que diz que quando A faz alguma coisa para B, quando A agride B, criou-se um vínculo entre os dois, porque A deve para B. Não é verdade. Ninguém deve para ninguém. Nós devemos para a lei e para nós mesmos. Então, se eu cometi um ato qualquer com uma outra pessoa, o meu problema não está com o outro. O meu problema está em mim, porque sou eu que carrego em mim a imperfeição que eu possuo. Dessa forma, portanto, como eu carrego dentro de mim as minhas culpas e os meus delitos, está dentro de mim resolver. Quando aquele a quem eu agredi não me perdoa, então junta a fome com a vontade de comer. Junta a tampa com a panela. Já que A agrediu B e B não perdoou A, então o vínculo está formado. E a tendência do reencontro é muito alta. Ele não necessariamente vai renascer em família, ele pode renascer no ambiente de trabalho, ele pode renascer na vizinhança, ele pode renascer dentro da comunidade mais estreita onde se vive, mas a família costuma ser um local muito frequente do renascimento dos indivíduos que nós temos dificuldade de relacionamento. Para resolver a questão, para que a gente não reencontre com os nossos desafetos, a melhor estratégia é exercitar o perdão, para que você retire de dentro de si as maiores chances de um reencontro indesejável. Nós poderíamos até dizer que, quando eu digo para alguém, eu odeio você, eu estou dizendo espiritualmente, eu quero reencontrar com você dentro de casa. Então, nós precisamos atentar para isso, porque nossos grupos familiares podem ter dentro de si um conjunto de elementos que são oriundos do nosso passado, resultado das nossas más resoluções de problema, das nossas soluções mal resolvidas, que acabam aportando em casa desse jeito. Mas isso é apenas uma parte da história. Existe uma segunda parte, que diz que, além dos nossos laços de desafeto, também renascem em casa os nossos laços de afeto. Espíritos que são vinculados a nós, aqueles que nos eram estranhos e que nós desenvolvemos afeto, eles estão vinculados à nossa história. E a tendência é que eles também renasçam dentro da família. Então, nós vamos ter em casa, fundamentalmente, dois grupos. Os que são do ontem e que são laços de afeto, e os que são do ontem e que são laços de desafeto. Os dois são do ontem, não são espíritos conhecidos do agora, mas um deles são nossos antigos amores e o outro grupo são os nossos antigos desamores que estão de novo na convivência conosco. Isso não quer dizer que todo grupo familiar tem que ter essa característica. Não. Existem famílias que possuem já uma história bastante resolvida e todos os laços que constituem o grupo familiar são todos laços de afeto. Mas é possível que nesse conjunto que forma a família, eu tenha 1, 2, 3, sei lá quantos elementos que são oriundos de laços infelizes e que agora estão constituindo o nosso grupo familiar. Mas eu falei só de 2 grupos, na verdade são 3. Porque eu tenho os que vieram do ontem e que são meus afetos, os nossos amores,
os que vieram do ontem e são nossos desafetos, são os nossos desamores, e tem um terceiro, que são os que se vinculam à nossa família no hoje. Eles não têm história conosco do passado. Não são almas que a gente conhecia do ontem. Eles estão ingressando na nossa família espiritual agora. Eles eram almas estranhas. E por que estão vindo para nós? Pela natureza das provas. De repente, no nosso grupo familiar, nós temos a possibilidade de oferecer para esse indivíduo uma experiência única para ele, e aquele lugar onde ele vai reencarnar pode ser o grande elemento que vai constituir para ele a solução para muitos dos dramas que ele possui, embora não seja um companheiro que a gente conheça de outras existências. Quando se fala isso, quando se conta essas questões com relação aos tipos de laços de afeto, é muito comum as pessoas começarem a fazer um desenho do seu grupo familiar e começar a querer classificar. Ah, esse é do primeiro tipo, esse é do segundo, esse é do terceiro. Ah, esse não é, esse sim, esse não. E isso não é o principal objetivo, sabe por quê? Porque se isso fosse realmente objetivo, nós não teríamos o esquecimento do passado. Nós nasceríamos com toda a memória do ontem. E se nós nascêssemos com toda a memória do ontem, dificilmente nós conseguiríamos caminhar. Dificilmente nós conseguiríamos resolver as nossas vidas, porque, a bem da verdade, lembrando de tudo que já aconteceu conosco, nossos corações estariam carregados de mágoa, de ódios, que tornaria muito difícil a convivência com determinados indivíduos. Então, para garantir um sucesso maior na nossa encarnação, o que fez Deus? Conferiu a nós o esquecimento parcial do passado. O esquecimento é parcial porque parte das questões nós continuamos lembrando. Nós continuamos tendo a memória, ainda que intuitiva, de muitas coisas do nosso ontem. Nós sabemos que tipo de atividade nos agrada, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, onde a gente se sente bem, onde a gente não se sente bem. E até percebemos nas relações familiares os indivíduos com os quais a gente tem a sensação de ter mais identidade e menos identidade. Todas essas questões, elas decorrem exatamente do abafamento das memórias para que a gente consiga ter mais sucesso e consiga realizar o trabalho que tem que ser feito. Portanto, não é de bom alvitre que a gente fique escarafunchando o passado na tentativa de saber tudo o que aconteceu, como se essa fosse a maneira adequada ou ideal para que a gente consiga efetivamente solucionar os problemas que nós temos em família. O ideal é que, independente da condição na qual nós estejamos, que a gente consiga, de alguma forma, nos relacionar com as pessoas, entendendo que o que nós temos que buscar é a solução das nossas questões familiares. E daí vale uma pergunta, ou melhor, 3. A primeira delas: que sentimento, então, eu deveria oferecer para os espíritos que são antigos laços de afeto, para que eles fortaleçam esses laços e se sintam ainda mais amados? Qual é o sentimento que eu preciso dar para fortalecer os laços dos espíritos que já são afins a mim? Esse sentimento se chama amor. Pergunta número 2. Que sentimento eu preciso oferecer para os espíritos que eu sinto que estão no meu lar, mas que eles vêm de laços de desafeto, e eu preciso fazer alguma coisa para solucionar o problema e garantir uma paz para mim, para o outro, para que eu consiga ter mais serenidade e resolver esse problema? Que sentimento eu tenho que dar? Resposta: amor. Terceira pergunta: considerando que eu posso ter na minha casa espíritos que são estranhos, que estão chegando pela primeira vez, que estão reunidos conosco pela natureza das provas e que, por conta disso, poderão se converter em laços de afeto e em laços de desafeto. Se eles se converterem em laços de desafeto, vai dar um trabalho danado para lidar com eles até que eles convertam esse sentimento em laços de afeto.
Mas se eu der a ele alguma coisa para que eles se convertam em laços de afeto, vai encurtar o caminho e me fazer uma vida mais tranquila, pergunta-se que sentimento eu preciso dar para os espíritos que aportam na minha casa e que são da natureza das provas. Resposta: o amor. Então, ora, se para os 3 tipos de laços o remédio é o mesmo, não é necessário que a gente fique querendo descobrir quem era quem, o que foi, como deixou de ser, porque nós temos que aplicar a mesma medicação para todos os males que a gente possa ter dentro de casa. Então, para o fortalecimento dos nossos laços afetivos, a melhor de todas as estratégias é nós exercitarmos o amor nas circunstâncias que os nossos grupos familiares nos pedem. Fazer o trabalho que for possível no limite da nossa capacidade de amar para evitar conflitos maiores. Essa é a tônica que a doutrina espírita nos aponta. Que a gente procure resolver os conflitos com o menor volume de trauma possível. Essa é a melhor opção. Então, nessas circunstâncias, estabelece-se aí o instrumento do diálogo como sendo a ferramenta mais adequada para a solução das nossas dificuldades familiares. Muitas das questões poderão ser resolvidas dessa forma, outras não poderão. Existirá algumas circunstâncias familiares que o diálogo poderá ser insuficiente para resolver os problemas. As pessoas se tornam adultas ou os casais têm dificuldade para conviver. E nós vamos tentar, assim nos assevera a doutrina espírita, não separar o que Deus juntou, no caso dos casais, e fazer com que as vinculações espirituais possam se fortalecer nos vínculos familiares como um todo. Mas nem sempre a gente vai conseguir sucesso nessa empreitada. Nem sempre a gente vai conseguir esse êxito que a gente quer. Quando isso acontecer, nós não precisamos carregar as culpas decorrentes do insucesso daquilo que se quis. Porque nem sempre aquilo que se quis dependeu unicamente de mim. Nós temos responsabilidade nos problemas que acontecem e que a gente não encontra a solução quando nós desistimos das pessoas. Quando eu desisto de alguém, é um indicativo de que eu, na verdade, assumo parcela de responsabilidade. Mas quando o outro não permite com que você faça com que ele caminhe, então o que a gente faz? A gente pode, sem abandonar, a gente se retira para garantir paz para nós e garantir que o outro possa caminhar, sem a necessidade de você ter que fazer uma ruptura brusca de laços. Mas, na medida da necessidade, para que a gente consiga garantir o equilíbrio emocional de todos, muitas vezes, para que a gente consiga manter a família unida, a gente vai precisar fazer algumas reflexões nesse sentido. E o Espiritismo nos diz que quando nós abandonamos alguém, a gente assume parcela de responsabilidade. É por isso que a gente deve, tanto quanto possível, acompanhar o indivíduo, ainda que à distância, para que a gente consiga cumprir o papel que nos é próprio. Dessa maneira, portanto, os laços familiares, eles se fortalecerão sempre que nós exercitarmos nos nossos dias os recursos de amor que nós já somos capazes de oferecer. E dentro desses recursos de amor está o dom de podermos amar as pessoas com as imperfeições que elas possuem. Para que nós não queiramos amar os outros só quando eles são perfeitos. Porque amar aquilo que é perfeito é muito fácil. O que nós somos chamados a fazer é desenvolver a capacidade de amar aquilo que ainda não tem condição de ser perfeito. Então, dentro dos nossos grupos familiares, muitas vezes, nós seremos chamados para esse tipo de experiência, no sentido de desenvolver as nossas potencialidades. E se nós cumprirmos esse papel de maneira resoluta e fizermos o que temos que fazer, no sentido de garantirmos famílias harmônicas e dermos tudo de nós, e ainda assim não harmonizar, mas nós dermos tudo de nós para a harmonização, se não harmonizar, a responsabilidade não é mais nossa. Entregue tudo o que você pode em termos de esforço para a harmonização de sua família.
Se isso não for possível, carregue a consciência tranquila de que você ofereceu todo o amor que você possuía. Porque nós seremos cobrados pelo amor que já sabemos e que não vivemos, e não pelo fracasso dos outros. Esforcemo-nos assim para cuidar de nós, para nos salvar da nossa indiferença, para nos salvar do nosso desamor, e não para que a gente consiga efetivar uma família parecida propaganda de margarina, onde todo mundo parece feliz, mas não é. Entreguemos todo o amor que a gente pode entregar, mas guardemos a certeza de que nem sempre todo o amor que nós temos será possível para manter o grupo em paz. Pensemos nisso, reflitamos nesses conceitos e façamos todo o possível para fortalecer os nossos laços e garantir famílias melhores no dia de amanhã. Lembrando que, se é verdade que as nossas famílias de hoje são fruto do que nós construímos no passado, é lógico afirmar que nós estamos agora construindo as nossas famílias do futuro, fazendo os nossos desamores, os nossos laços de desafeto. Estamos, na verdade, fazendo um pré-desenho de quem serão os nossos familiares amanhã. Portanto, boa sorte para todos nós nessa empreitada e que nós consigamos dar boas soluções no presente para termos amanhã as famílias venturosas que tanto Deus como nós tanto queremos ter. Oi, Jorge. Não é fácil, né? Porque realmente esse estreitamento, né, dos laços familiares requer, como você mesmo disse, né, muito amor, muito perdão, né? E para isso nós temos, na realidade, um monte de perguntas que o pessoal fez aqui. Então, eu gostaria de começar a colocar as perguntas que o pessoal fez, né? E quem quiser fazer mais algumas perguntas... Oi. Quantas perguntas você acha que você tem? Umas 5 perguntas, mais ou menos. Tá. Já. Só para eu me Vamos começar e a gente vai administrando, né? Depende do tempo de resposta, né? Então vamos começar, vamos por ordem, né, de chegada, né? Então nós temos dos trabalhadores do Fraternidade de Luz. Como estreitar os laços afetivos quando, mesmo em família, temos objetivos muito diversos entre um ou mais membros? Ou seja, quando cada um quer ir para um lado, né? É aquilo que estávamos comentando no final. O nosso objetivo não é que a gente consiga com que todo mundo siga no mesmo caminho, mas é vencer o nosso desamor. Porque tem vezes que a gente vai conseguir, tem vezes que você vai ter condição de realmente aglutinar as pessoas, atravessar o mar das grandes provas e conduzir a família unida. Tem vezes que não vai dar. Tem vezes que você não vai conseguir. Por quê? Porque os interesses estão muito diversos. Quando os interesses estão muito diversos, o que nós temos que fazer? Aceitar a realidade. Os interesses são diversos. E oferecer o melhor que a gente tem, porque o nosso sucesso não é garantir a família junto. O nosso sucesso é garantir que a gente não exercite o desamor. Então a gente vai oferecer o que a gente puder. Se isso não for suficiente, sigamos a nossa rota. Façamos a parte que nos cabe. Mas nós erramos quando nós fazemos uso de pouco amor quando a gente tem muito para oferecer. Eu tenho muito para dar e eu dou só um pouquinho. Nessa hora é que a gente se compromete. Mas se eu estou dando o que eu posso dar e nem assim o meu lar consegue ser harmônico, então a gente precisa rever essas estratégias e considerar que a gente talvez não consiga morar junto. Mas a gente não corta o vínculo, não corta o laço. Você mantém os laços, você mantém os vínculos, mas reconhece a dificuldade que muitas vezes aquele grupo possui para se manter junto. E você continua cuidando, fazendo o que você pode por todos, mas tendo a compreensão de que nem sempre a gente consegue ter o grupo familiar que a gente gostaria. A gente tem o grupo familiar que a gente merece. Que a gente merece, é verdade. Obrigado. Temos a pergunta do Tiago Quitério. É correto dizer, quando desencarnamos, aquelas pessoas que já estabelecemos uma relação sadia,
né? Isso não regressa numa próxima? Ou seja, todos aqueles que temos um desafeto sempre retornarão no nosso laço para resolver esses assuntos. Nem uma coisa nem outra, Tiago. A lei, ela não é rígida. Então, quando eu tenho um laço de afeto, ora, se eles são laço de afeto, a tendência é que eles se reencontrem, é lógico. Eu gosto de estar perto das pessoas que eu amo. Então, as pessoas que constituem afeto, elas passam a integrar a nossa família espiritual, que a nossa, no caso, é enorme. E eles continuam conosco, encarnando em várias encarnações sucessivas. Mas não obriga que eles venham todas as vezes e nem obriga que eles venham na seguinte. Mas eles continuam vinculados. Às vezes que eles não reencarnam, ficam na condição de mentores, de espíritos familiares, protetores diversos, que mantêm, de certa maneira, a harmonia do nosso lar. Então, essa é a condição. E com relação aos desafetos, também não obriga que eles tenham que vir na próxima, porque às vezes a gente não tem estrutura para receber esse desafeto. Você não vê que muitas vezes o pessoal relata que na reunião mediúnica aparecem espíritos da época do Império Romano, da época das Cruzadas, agora, mas agora, da Inquisição agora, 1000 anos depois, é porque só agora nós temos a condição mínima para que a gente consiga efetivar essa conexão com eles e poder tentar resolver o problema que a gente possui. Então, essas conexões, elas não são imediatas. Eu posso ter um desafeto do século XV, que eu posso estar começando a encontrar com ele agora, em função do nível de despreparo emocional que a gente teria para se encontrar no século XVIII, no século XVII. Então, agora a gente estaria em condições, a gente vai se encontrar. A mesma coisa acontece com os laços de afeto. Não é obrigatório que esse encontro seja na encarnação seguinte, mas eles estarão sempre em torno de nós, gravitando porque gostam de nós, nos amam, para permanecer os laços de afeto que eles têm com a gente. Legal, muito bom. Temos uma pergunta do Aloísio. Como exercer o diálogo no lar quando os outros membros familiares são refratários, resistentes e não abrem mão de estarem sempre com a razão? Aceitar os outros do jeito que eles são. Eles não são obrigados a pensar como nós. E nós não podemos usar as armas da violência para implantar aquilo que seja o bem. Eles são resistentes. Então a gente vai lidando sem esperar, porque o nosso grande problema, já dizia o Buda, o problema do homem, o homem sofre porque ele deseja. A gente deseja, eu queria tanto que a minha família fosse toda harmônica. Não é. Nós temos uma família real, uma família que é uma família que é o que está aí posto. Uma família que tem conflitos, que tem dificuldades, que tem problemas. Então, essa é a família real que eu possuo. É com essa que eu vou lidar. Esse é o meu material de trabalho. Não tem outro, não é uma família essa. O que está posto, está posto. É o que temos para hoje, então vamos trabalhar essa aí. E aí o nosso objetivo não é vencer a resistência dos outros. É vencer a nossa resistência, o nosso desamor. Nós não estamos aqui para salvar ninguém. É uma ilusão. Achar que eu vou salvar. Não, eu preciso salvar todo mundo. Ilusão. Ninguém vai salvar ninguém. Nós temos que salvar a nós mesmos. E como é que eu salvo a mim mesmo? Saindo da condição de desamor. Então, quando eu me esforço para amar ao outro, eu estou resolvendo a minha parte. Porque eu não tenho condição de resolver o outro. A salvação, se a gente pudesse usar esse termo, que é um termo mais religioso, mas a salvação, ou seja, a libertação espiritual, a iluminação, ou como o nome que você queira dar, é tarefa pessoal e intransferível, ninguém faz por ninguém. É uma experiência única com Deus. Não tem como eu passar de boca no ouvido, não funciona. É uma experiência sua, na qual você se ilumina, você se transforma, você descobre, sou eu que sou o artífice da minha vida. Sou eu que sou responsável pelas minhas dores. Eu preciso mudar, eu preciso ser diferente. E eu me predisponho a ser melhor. Essa é uma outra condição. Mas não sou eu que vou dizer, não, você vai mudar sim, porque vai mudar. Vai, porque eu quero e vai. Não. Antes de qualquer coisa, a gente tem que amar as pessoas do jeito que elas são, aceitar as pessoas até com as imperfeições que elas possuem. Se as pessoas são refratárias, são resistentes, não abrem mão de estarem sempre com a razão, você vai trabalhar com elas até onde você aguentar. Aonde você não der mais,
Você entra com a questão 940 do Livro dos Espíritos, uniões antipáticas, aonde os espíritos vão orientar a nós que ninguém é obrigado a viver com pessoas que não nos tratam bem. Ninguém é obrigado, seria um contrassenso. Então, você caminha enquanto você pode. Não deu para continuar, não odeie, não guarde mágoa, não provoque violentas rupturas, mas siga seu caminho. O outro segue o dele e você segue o seu. Então, a gente vai trabalhar enquanto a gente tem fôlego. O fôlego acabou, você já investiu tudo que você podia, então a gente pode fazer um movimento diferente. No Livro da Esperança, no capítulo 76, Emmanuel chega a dizer que se você ainda não tentou tudo, não saia. Só saia depois que você tentou tudo, que é para a sua consciência não cobrar. Porque a gente não é cobrado pela consciência, é a consciência que nos cobra. Então você vai tentar, eu já tentei isso, não, vou tentar. Aí você tenta isso, tenta aquilo, até que se esgotam os seus recursos. Já tentei tudo, tentei por aqui, tentei por ali, tentei por outro lado. Nenhuma das estratégias que eu usei deram certo. Então, nesse momento, a gente, sem desamor, faz um processo de retirada se a gente achar que é interessante. Agora, se esses que são refratários e resistentes são os nossos pais, a gente tem que pensar 2 vezes antes de fazer isso, porque nós temos uma dívida de gratidão muito forte com eles. Então, se os nossos pais que são refratários estão ficando idosos, a gente tem que cuidar deles. Você não pode olhar, meu pai dá muito trabalho, é muito chato, muito ranzinza, então eu vou descartar meu pai. Não faça isso. Ele vai precisar de você. Toda decisão tomada a golpe de machado, a gente vai voltar a ela. Então, a gente pense bem, mas em determinadas circunstâncias, talvez essa solução seja melhor, desde que o desamor não tome parte na nossa decisão. Complicado, né? Porque é o que você mesmo disse, né, no começo, precisamos usar amor, né? Muito amor, porque não é fácil a gente discernir, né, ou compreender exatamente qual é o limite do tudo, né? Muitas vezes até qual é o tudo, né? Então, ou seja, temos que aplicar amor, muito amor e paciência, né? Porque o tempo de cada um, né, é diferente, né? O nosso tempo é um, o tempo do familiar é outro, né? E às vezes a gente quer, né, ter o resultado logo e até nessa vida, e às vezes não vai vir, né? Vai vir até numa próxima, né? Só para ilustrar o que a gente está falando, Sim. Judas conviveu com Jesus e se suicidou. É verdade. Não é fácil, não. Vamos lá, mais algumas perguntas. Lá da turma do Fraternidade. Sendo o perdão a chave para resolvermos as nossas pendências, né, com o outro familiar, podemos dizer que quando atingimos esse estágio, podemos acabar se afinizando com esses familiares ou com este familiar e acabar seguindo juntos na espiritualidade? Sim, se o perdão for muito profundo, você passa a enxergar o perdão como alguém que precisa estar perto. E aí você inverte a condição de estar com ele por uma obrigação e passa a estar com ele por amor. Essa é uma possibilidade que o perdão também oferece. Se eu não concedo perdão, eu tenho uma alta chance de reencontrar por um processo expiatório. Se eu perdoo, eu posso seguir 2 caminhos: estar livre para ter uma nova história, e ele vai experimentar com outras pessoas para se resolver, porque o problema está dentro dele, ou eu, que o perdoei, disse, não, eu quero ele para mim, me dá, mas agora eu quero ele como filho, não quero ele como marido mais não, ele vem como meu filho, meu neto, aí eu vou cuidar dele, mas ele como filho, como marido, não quero mais não. Ele vem agora para eu cuidar dele, que eu sei que ele precisa de orientação, porque ele é um perdido no fundo. No fundo, ele é alguém que precisa de afeto. Então, bota ele comigo de novo, mas não como marido. Eu quero ele filho, neto, sobrinho, que aí eu vou cuidar dele. Pode mandar. Então, essa condição também ela existe no mundo espiritual. Muito legal. E agora temos a pergunta da Cláudia Queiroz. E quando uma família adota uma criança e nunca houve uma harmonia, e sim sempre muito desentendimento? Independente da via por onde ela veio, as desarmonias que existem entre pais e filhos,
Elas podem ser originadas do passado, mas elas podem também ter origem no presente. Nós só podemos evocar o passado quando no presente não existem causas que apontam para justificar o fenômeno. Então, nessas circunstâncias, a gente vai fazer aquilo que a gente já comentou. Você vai investindo o tanto que você pode. Esforça-se para manter a harmonia de tudo que se puder. Mas existe dentro da psicologia um fenômeno chamado filhos narcisistas. Isso é um termo que a psicologia usa, que são filhos que só olham para si e não enxergam os pais. Então, eles querem que os pais deem, eles querem que os pais entreguem. Eles não entregam nada, mas eles querem que os pais entreguem, o pai entregue. Então, o pai doa, mas de lá para cá não vem nada. É uma relação unilateral. E a psicologia diz que os filhos narcisistas, eles dificilmente conseguem mudar. Eles têm uma natureza, na falta de uma palavra melhor, uma natureza predatória, na qual eles retiram, mas eles entregam muito pouco. E aí, nessas circunstâncias, quando você vive uma experiência dessa natureza, você vai lutar num processo de tentar equilibrar, tentar transformar essas questões. Quando isso não for possível, você não rompe o laço, mas você procura alternativas para que você consiga seguir com o outro, mas às vezes não no mesmo lugar, para que haja mais harmonia. Existe mais condição de você manter quando cada um tem um espaço só seu, cada um administra seu espaço, e a família convive com mais harmonia dentro desse patamar. Não sei se vocês conhecem alguns casos, não vou me referir à questão de pais e filhos, mas de casais. O casal brigava muito, e quando o casal se separou, a relação deles melhorou. Um tem uma vida, outro tem outra vida, mas a relação dos dois ficou melhor depois que... Eles não querem voltar. Não, tá bom como está. Mas nós nos damos melhor, cada um vivendo no seu local isoladamente. Então, essas circunstâncias, elas podem existir. Então, eu transferindo isso para a questão de filhos, também pode acontecer. O importante é que não exista desamor no fenômeno que a gente está trabalhando. É algo muito delicado mesmo. Eu já acompanhei algumas situações de famílias, né, na área de adoção, onde muitas vezes as afinidades, né, são complexas de você administrar. Não. As pessoas realmente têm muita dificuldade, né? Sim. Não é fácil. Vamos ver, temos mais algumas perguntas aí para a gente, antes do encerramento. A Daniela pergunta: e quando um membro da família se afasta e não quer mais contato conosco, o que devemos fazer? Nesse nosso mundo temos muitas dessas situações, né? Isso aí está no capítulo 18 da obra Momentos de Decisão, que diz assim: se o outro não te ama, se você não ama alguém e tem conflito com alguém, e você pode ir ao encontro desse alguém, vá e peça perdão a esse alguém. Se você não pedir perdão, o problema é seu. Se ele não lhe der perdão, o problema é dele. Então, se você diz aí que o membro se afastou e não quer mais contato, nós estamos com uma questão que é do lado de lá. A grande pergunta, Daniela, é quanto foi que a gente contribuiu para que esse fenômeno acontecesse? Vou colocar aqui uma hipótese, essa é apenas uma hipótese. Houve a desencarnação dos pais, foi fazer o espólio, e na hora de fazer a divisão da herança, todo mundo brigou, e um específico irmão se sentiu muito prejudicado, ele rompe com todo mundo e não quer contato. Ele tem uma justificativa do porquê que ele não quer contato. Ele se sentiu lesado, ele pode até nem ter sido, mas ele está se sentindo lesado, ele tem uma razão objetiva do porquê ele não quer contato. Então, nesses casos que a pessoa não quer contato, estratégias para se seguir. Você pega um membro da família que é mais próximo dele para fazer contato. Não leve o que ele tem mais desamor. No grupo familiar deve ter alguém que tem mais trânsito entre todos. Pegue esse e vai lá conversar com ele, para que esse consiga trazê-lo de volta. Se esse não conseguir trazer, é uma decisão do outro, não é sua, do outro. E o que é que nós devemos fazer? A gente não fecha a porta para ele.
a gente continua contando esta pessoa no grupo. Vai ter Natal? Manda convite. Ele não vem, porque ele não quer. Mas não diga assim, ele não veio? Agora eu não mando mais. Porque se você fizer isso, você também está fechando a porta do lado de cá. Então a gente nunca fecha a porta, mas permite que a pessoa tenha o direito de não querer estar com os outros. E, particularmente, cada um de nós precisa verificar qual é a nossa parcela de culpa na decisão do outro de querer ficar isolado do seu grupo familiar. E aí, como resultado final disso, se nós, por algum motivo, não conseguimos tratar essas questões, se nós não conseguimos resolver essas questões e tivermos muita mágoa do outro, a chance de nós nos reencontrarmos no futuro aumenta. Então, esse irmão que se afasta e que está com raiva das pessoas, se você não perdoá-lo, você aumenta, estreita o laço, lá vem ele de novo. Mas se ele tem raiva, mas você o perdoa, o vínculo não se faz, não tem cola para trazê-lo de volta. E ele vai ter que resolver o problema de desamor com o outro, pode ser até os outros irmãos ou outras pessoas, mas não com quem perdoou. Um exemplo clássico disso é Jesus. Jesus foi traído, crucificado, apanhou, sofreu todo tipo de coisa. Não renasceu irmão de Pilatos, primo de Herodes, vizinho de Judas. E como é que se resolveu, já que ele não veio com ninguém? Todos se resolveram com outras pessoas. E por que Jesus não veio com eles? Ele usou uma chave que tira a necessidade do reencontro. Ele disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Quando a gente sente o que está dizendo nesse sentido, a gente lava o coração e liberta as nossas almas da necessidade do reencontro. Que lindo. E temos uma última pergunta antes da gente ir encerrando, Jorge. Do Laércio Verderamo. O que esta pandemia potencializa nas famílias? Eu não sei, Laércio. Pode ser que não resolva nada, pode ser que não mude nada, pode ser que não altere nada. Porque nós tivemos uma pandemia de 1918 a 1920 que foi pior do que essa e não mudou nada, não alterou nada, não aconteceu nada. Nós ficamos de máscara durante 2 anos e meio, a economia sofreu os mesmos golpes, alguns dizem que foi 33 milhões de pessoas no mundo, outros falam que foi 50, alguns mais audaciosos dizem que foi 100 milhões, pouco importa. O que importa é que tivemos uma pandemia, não aprendemos nada com ela. Ela passou e do jeito que veio foi embora. E nós continuamos com as mesmas práticas, não houve um aprendizado com relação a isso. Muitas pessoas falam que a pandemia é um indicativo da transição planetária. Não sei. Porque a transição planetária não é o que acontece fora do homem, a transição acontece dentro do homem. Tudo que se refere à transição planetária não é o que está fora. Então, não são as guerras, não é o terremoto, não é o maremoto, não é nada disso. Porque sempre teve guerra, maremoto, terremoto, tsunami, sempre teve. E sempre teve pandemia. Da peste negra matou 1/3 da população da Europa. Mas essa pelo menos deixou um recado. A partir dali a gente começou a cuidar de saneamento básico. Mas essas questões externas, elas não indicam nada. O que indica são as transformações dentro do homem. As revoluções internas no indivíduo, as convulsões sociais, essas é que denotam que nós estamos num processo de transição planetária. Portanto, o que a pandemia pode potencializar nas famílias vai depender do que a gente fizer. Talvez, a gente é muito cedo ainda para dizer, ela possa ter alguns reflexos na forma da gente se relacionar. Eu, particularmente, vejo algumas coisas. Eu imagino que o home office vai mudar muito, vai crescer muito. Os apartamentos terão que ser um pouquinho maiores, porque as pessoas passarão mais tempo em casa do que hoje. Hoje o apartamento é muito pequeno, porque ninguém mora nele. Então, essa experiência de ficar todo mundo aglomerado vai sugerir que os imóveis cresçam. Como ninguém vai ter que se deslocar muito, as cidades vão se espalhar mais, as pessoas morarão mais longe, elas não precisam vir para o trabalho, então elas poderão viver em locais mais isolados. O preço dos imóveis nos centros vai perder valor, então a qualidade de vida vai ficar nas pessoas morando em locais distantes, porque eu faço a minha vida de lá, não preciso vir aqui. Então, nós vamos aprender muito com relação a isso e na relação que a gente vai ter com os outros indivíduos do nosso lar. Consequentemente, vamos ter fortes mudanças no mercado de trabalho.
E isso pode alterar a relação familiar que a gente vai ter. Porque hoje nós estamos com um grave problema, porque eu não estou criticando, mas é uma realidade. Nós temos tanto o homem como a mulher no mercado de trabalho e hoje houve uma fragilização da prole, dos filhos. Com o home office, haverá maior presença dos pais em casa. E essa proximidade pode trazer reflexos muito positivos na criação dos filhos. Haverá muito mais proximidade, muito mais cumplicidade, se nós soubermos usar. Se nós não soubermos usar isso, o que vai acontecer com as famílias? Elas vão se destroçar, vai aumentar a depressão, vai aumentar o desamor, vai aumentar a violência doméstica, vai aumentar o abuso sexual, vai aumentar uma série de questões que não estão do lado de fora, estão todos do lado de dentro do homem. Em síntese, vale o pensamento de Jean-Paul Sartre. Importante não é aquilo que fizeram conosco, importante o que foi que eu fiz comigo mesmo com aquilo que fizeram conosco. Então, que a gente pense como que nós, individualmente, vamos fazer essa mudança. Porque ainda é muito cedo para saber o impacto que isso vai ter, tanto nas famílias, como na nossa sociedade como um todo. Muito bom. Jorge, temos ainda 3 minutinhos. Tem uma última pergunta que apareceu aqui. Eu vou colocar aqui do Abraão. Já estamos no mundo de regeneração ou vai demorar muito ainda? Nós não sabemos quanto tempo ainda vai demorar. O que a gente sabe é que não tem data marcada. No livro dos médiuns, no item 267, parágrafo 8º, onde se define a identidade dos espíritos, é dito que os espíritos levianos são os que gostam de predizer datas. E toda previsão com data marcada é indício de mistificação. Então, esse negócio de 2019, 2021, 2034, 2045, isso aí vai ter sempre, porque sempre vai ter aqueles que são os profetas do Apocalipse, querendo dizer quando que as coisas vão acontecer. E o tempo não é assim, porque o relógio de Deus não tem ponteiro. Não é o tempo cronológico que mede essas coisas. O que mede, efetivamente, é o amadurecimento da nossa sociedade. Eu, particularmente, isso é uma questão minha, tenho uma leitura sobre a questão da transição, mas isso é uma questão minha, não está escrito em obra nenhuma. É dito pela obra espírita que nossos 2 grandes problemas são o egoísmo e o orgulho. Nós temos que vencer o orgulho e o egoísmo. O mundo de regeneração não é um mundo onde predomina orgulho e egoísmo. O orgulho entre as nações é o que gera a guerra. A guerra é filha do orgulho. E a fome é filha do egoísmo. Então, se você quer saber quando que a gente vai entrar na transição, será quando nós não tivermos nem guerra, nem fome. Faz as contas aí, imagina quando que a gente vai parar de ter guerra no mundo e quando que todo mundo vai ter pelo menos um prato de comida para se alimentar. Porque a terra já produz o suficiente para todo mundo comer. Falta saber dividir esse material. Então, quando a gente conseguir vencer a fome e a gente conseguir vencer a guerra, aí eu digo para você, Abraão, estamos na regeneração. Aí, imagina quando é que vai acontecer isso aí. Vamos agora, temos um monte de agradecimentos, a gente vai agradecendo a todos, ao Ângelo, está agradecendo, Jorge, né? A você, que Jesus ilumine cada vez mais, o Aloísio também, obrigado, Jorge. Temos o nosso irmão André Aires, gratidão, mestre Jorge Elahati, excelente exposição. Temos a Daniela, que agradece muito. Estou pegando alguns apenas, né, para representar, porque são muitos agradecimentos. Da Selma, maravilhoso, muito obrigada. E o Aloísio agradece, né, enfim, para o nosso fechamento de hoje, pela Uzi Penha, né? Ou seja, estamos muito felizes por essa noite, por esse banho de aprendizado, de luz, né? De autoanálise e autorreflexão que cada um de nós, né, tem que fazer para aplicar toda essa aula no nosso dia a dia, né, para nós mesmos. Então, antes que a gente possa encerrar, eu vou fazer apenas uma prece de fechamento, né, e aí depois eu libero as palavras para o seu encerramento, Jorge. Tá bom. Então, vou pedindo a todos que possam fechar os nossos olhos, vamos vibrar intensamente, pedindo que a espiritualidade de luz derrame um banho de luz, de paz, de saúde, de harmonia em todos que estão aqui presentes, Pai. Que a sua luz possa ser distribuída nos lares de cada um. Possam também ter as águas fluidificadas,
e essas energias emanadas dentro de cada lar. Vamos, ao mesmo tempo, também vibrar por todos aqueles que precisam, por todos aqueles que estão em dificuldade, por todos que têm os seus problemas, que possam ser fortalecidos, amparados, muita luz, muita fé em seus corações. Vamos vibrar também pelos criminosos, por aqueles que desistiram, enfim, que em seus corações essa energia, essa centelha divina do Deus Todo-Poderoso possa vibrar, possa se iluminar, dando a cada um desses irmãos a esperança e a força para continuar. Por fim, Pai da vida, vamos pedindo para todos nós, para os nossos familiares, para os nossos filhos, irmãos, pais, enfim, todos aqueles a quais conhecemos e, por fim, por nós mesmos. Só temos a agradecer a todos, ao Mestre Jesus, a Deus Todo-Poderoso, e pedimos uma excelente semana com muito amor para todos. Que assim seja, Pai, graças a Deus. Gostaríamos de agradecer, Jorge, e as suas considerações finais para que a gente possa encerrar. Quero só agradecer a oportunidade que foi dada e dizer a todos nós que a gente aproveite essa chance que o Espiritismo está nos dando de conhecer tanta coisa ainda do lado de cá, quando a gente tem chance de resolver e dar as melhores soluções para os conflitos que a gente possui. Que a gente mantenha a coerência nas nossas ações e que Deus abençoe a todos nós e as nossas famílias também. Que Deus nos guarde. Muito obrigado. Vou também informando a todos que estão participando que temos as palestras gravadas também no YouTube. Basta clicar neste link que está aqui ou fazer a pesquisa por Centro Espírita Fraternidade de Luz. Temos todas as palestras, inclusive vamos ter postada a palestra do Jorge de hoje. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Jorge. Que assim seja, graças a Deus.